Te bendizemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, boa noite, igreja. Como feito a leitura deste texto, não vamos ler ele novamente inteiro por causa da sua extensão, mas vamos fazer a exposição deste texto de Marcos 5, do 1 ao 20. Na semana passada, no domingo anterior, nosso pastor ele pregou sobre Efésios. E ele trouxe um sermão sobre chamados pela graça para fazer boas obras. E ele enfatizou muito na passagem aos Efésios, da Epístola de Paulo, como a igreja foi chamado das trevas, de um ambiente de trevas, de uma situação de morte, para a luz de Cristo, para a vida. E, continuando então, dentro desta temática sobre hoje a igreja foi chamada para a luz de Cristo, chamada para a vida eterna, vamos então fazer a meditação desta passagem. E o tema desta passagem é então, reconhecendo o nosso libertador. Reconhecendo o nosso libertador. Eu quero que os irmãos se atentem a algumas partes importantes deste texto. A primeira delas é que, de todos deste texto, os textos que são paralelos a ele, Mateus e Lucas, desses 3 textos que contam esta narrativa de Jesus expulsando uma legião de demônios a um homem, de um homem, na verdade, Mateus e Lucas, eles contam esta passagem de forma rápida, breve. Entretanto, Marcos é o único que vai trazer mais detalhes dessa passagem. E é muito interessante porque Marcos vai chamar a atenção para a história deste homem que passava, então, por essa situação de possessão. E mostra justamente de como Deus, através de Cristo Jesus, liberta um homem. Como é que ele tira um homem de uma condição de trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é um primeiro ponto que nós devemos nos atentar, para a importância que Marcos dá a esta passagem. A segunda delas, o segundo ponto importante que nós devemos nos atentar é que esta passagem ela está dentro de um contexto maior. Nós cantamos na liturgia, na nossa liturgia, nos nossos cânticos, cantamos que Deus está conosco, dependente do sofrimento, das tempestades que se levantam. No contexto maior desta passagem, alguns versos que antecedem ao texto que acabamos de ler, Jesus ele vai acalmar uma tempestade. Isso vai ter uma relação direta também com o texto que nós iremos fazer a exposição. Mas, para que a gente possa entender este texto, queria que a igreja pensasse o seguinte: a igreja já passou por algum sofrimento, os irmãos já passaram por algum tipo de sofrimento. Eu acho que em algum momento de nossas vidas, nós nos encontramos em alguma situação que pensamos que é uma situação que não conseguimos sair. Às vezes, talvez, alguns dos irmãos aqui já se encontraram numa situação que se viram como no fundo do poço. E sempre quando nós estamos numa situação difícil e não conseguimos sair, e não temos esperança de que vamos sair desta situação, a gente pensa que é o fundo do poço. Mas Deus vem e nos consola. Mas aquela situação difícil que nós estamos vivendo, a gente consegue superar e passa. E a gente vê que não era assim o fundo do poço. Só que nesta passagem, a gente encontra um homem que ele estava, de fato, no fundo do poço. E mesmo o homem que está no fundo do poço, que não tem mais nenhuma esperança, que ninguém pode mais ajudá-lo, Cristo, ele vem e ele é a resposta para esse homem. Vamos ler então o texto. A partir do verso 1, Marcos diz: Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar,
logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Até aqui, quando nós lemos esta passagem, nós vemos que Marcos ele vai se preocupar em contar a história deste homem. Ele não apenas vai fazer que nem Mateus, que vai passar por cima, vai falar rapidamente que Jesus chegou na região de Decápolis, nessa região maior chamada Decápolis, e encontrou esses endemoniados e os gerazenos, e então expulsa esses demônios e segue com o seu ministério. Aqui Marcos ele vai se preocupar em contar a história desse homem. Ele diz a situação que este homem está passando, para assim mostrar como Cristo salvou, libertou esse homem. E este é o primeiro ponto da nossa exposição, reconhecendo quem é o verdadeiro opressor dos homens. Na pregação passada, foi enfatizado que nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. Um mundo de trevas. Quem reina neste mundo de trevas? Quem é o Senhor deste mundo de trevas? Às vezes a gente enfatiza muito as questões sociais, psicológicas, emocionais, que afetam todos os males da sociedade. Às vezes a gente se preocupa muito com essas questões que são visíveis e perceptíveis a nós. Tentamos explicar a violência do mundo por causa das questões sociais. Tentamos explicar as doenças por causa da qualidade de vida, por causa das pessoas hoje estar se alimentando de uma maneira que antigamente não se alimentavam. A gente tenta enxergar todos os males que vimos no mundo apenas pelas questões mais externas, visíveis a nós. Quando, na verdade, a raiz de todo mal se encontra mais nesta realidade espiritual. Aqui nesta passagem, nós vemos que este homem, ele estava dominado por demônios, ao ponto de que ele já não tinha mais vida, ele já não tinha mais domínio de si mesmo. Então, aqui a gente vê que o verdadeiro opressor é o próprio diabo. Este é o primeiro ponto. Reconhecendo o verdadeiro opressor dos homens, que é o diabo. E toda a narrativa, tanto do Antigo como o Novo Testamento, a gente vai ver, ao longo de toda a história da redenção, de Gênesis a Apocalipse, que Deus, ao realizar a sua obra de redenção, ele vai realizar a sua obra de redenção, ele vai se revelar gradativamente na história, mas ao mesmo tempo que ele se revela gradativamente na história, a gente vê um antagonista, a gente vê o mal presente em toda a história bíblica, em toda esta narrativa. E este mal que a gente vê presente na narrativa bíblica é o mesmo mal que a gente vê presente nos dias de hoje. Este antagonista que se opõe a Deus e que é o próprio diabo. E que lá em Apocalipse, quando João tiver a revelação, através de Jesus Cristo, ele vai reconhecer como a antiga serpente, chamado Satanás, o diabo, a antiga serpente, aquele que é o inimigo de Deus, aquele que se opõe a Deus. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, em sua carta, lá no final da sua carta, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é o quê? Contra potestades, contra príncipe, contra os dominadores nas regiões celestiais. Paulo está chamando a igreja, então, a estar atento, a estar perseverante, a não dormir, porque a igreja está inserida numa luta, vamos dizer assim, no qual o nosso inimigo ele é invisível, e o nosso inimigo ele vai além do próprio ser humano, é espiritual. Vivemos uma luta constantemente contra esse inimigo, que é o diabo, que é os demônios, que é a força maligna do diabo. Aqui nós não vamos tocar no ponto da antropologia, no qual a gente vai falar sobre a relação do pecado, etc., que também é uma luta,
Mas o que eu queria enfatizar é justamente essa relação mais cósmica que nós estamos inseridos e no qual Cristo é a resposta definitiva. Nesta passagem que nós acabamos de ler, Marcos vai dizer que este homem estava possuído por demônios. Ele não tinha mais vida, ele não tinha mais um domínio de si mesmo. Ele era escravo do diabo, ele era escravo deste reino de trevas. E isso é muito importante, porque ele vai mostrar por que este homem não tinha domínio de si mesmo, porque esse homem era escravo do diabo, porque esse homem ele era então escravo deste reino de trevas. Ele vai mostrar 3 pontos que mostram que este homem era de fato escravo. A primeira delas é que este homem ele estava possesso por demônios. A questão aqui de possesso é justamente ele está dominado, ele não tem domínio de si mesmo. Quem domina ele, quem guia as suas faculdades são os espíritos imundos. Ele estava possesso de demônios, mas não apenas possesso de demônios. Na sua conduta, na sua vida prática, mostrava a sua vida de escravidão, a sua condição de escravidão. Vai dizer lá no verso 3, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-los. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Ele andava entre os sepulcros. Ele vivia entre os cemitérios, ele vivia entre os mortos. Aqui a imagem que Marcos está passando é justamente uma visão horripilante. Ele está construindo de fato uma imagem negativa deste homem, a condição que este homem estava. Ele vivia entre os mortos, ele vivia entre os sepulcros. E aqui a ideia justamente não é figurativa, mas literal. Ele vivia entre as cavernas, onde realmente eram colocados os mortos. Ele vivia num ambiente de morte. E por quê? Por que ele vivia neste ambiente? Porque ele não tinha domínio de si mesmo. Marcos mostra que ele não tinha controle sobre o seu próprio corpo. Não havia ninguém que conseguia prendê-lo, que conseguia dominá-lo. As correntes, as cadeias que se colocava neste homem eram quebradas. Ele estava possesso, ele tinha uma força sobre-humana que fazia com que nem mesmo ninguém conseguisse dominá-lo. Note, aqui Marcos não está mostrando um homem comum, Marcos está mostrando justamente alguém que já não vive. Se nós pegarmos este homem e nós trazemos para o dia de hoje, é muito semelhante àquele homem que está numa condição de vício. Principalmente se a gente pegar aquele viciado em drogas. Pega um homem que é viciado em crack, que já está no fundo do poço, que já não tem domínio de si, e que vive somente para o crack. A imagem que Marcos está passando aqui é justamente de um homem que já não tem mais domínio, de um homem que ninguém mais pode fazer nada por ele. E quando ele diz isso, a gente vê que, além deste homem já não ter domínio sobre si, e ninguém mais conseguir dominá-lo, ninguém conseguir prendê-lo, mostra o outro aspecto. Deste homem está isolado da sociedade. Ele vivia justamente entre sepulcros porque colocaram ele lá. Marcos diz que ninguém conseguia prendê-lo. Qual era então como é que o pessoal achou de solução, o seu povo então achou de solução para este homem? Deixar ele isolado entre os sepulcros. Então este homem é aquele homem que está isolado do seu povo. Veja, é um homem que não tem domínio de si, possesso por espíritos imundos, as suas faculdades mentais, a sua vontade, os seus desejos, tudo é para esses espíritos imundos. Esse homem não tem controle de si por isso, e ele está agora isolado do seu povo, isolado da sociedade. Ele vive agora separado deste povo, num ambiente de morte, num ambiente, então, de degradação. Mas não apenas isto. Além disso, vai mostrar que esse homem está em sofrimento. Veja no verso 5.
andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. É um homem que já não está mais lúcido. É um homem que perdeu totalmente a sua lucidez e está em constante sofrimento. Ele anda gritando. A ideia aqui é justamente de um homem que grita entre as cavernas, que está totalmente fora de si, e que vive como se fosse realmente uma pessoa que perdeu totalmente a sua lucidez. É este homem que Marcos está construindo nesta narrativa e que vai se encontrar com Jesus. E por que é importante esta parte da passagem? A gente subestima muito a guerra no qual nós estamos. A igreja, como igreja de Cristo, ela não foi chamada das trevas para a sua maravilhosa luz, para viver confortavelmente. Todos nós temos a plena consciência de que todos os dias devemos testemunhar Cristo com as nossas obras, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Só que não é fácil. Eu tenho certeza que aqui, todo mundo aqui, em algum momento, já viu que não é fácil ser crente, não é fácil ser cristão. Continuamente a gente a gente sofre por causa da nossa própria natureza pecaminosa e por causa das tentações externas. A gente, às vezes, vai testemunhar de Cristo em um ambiente que é hostil a Cristo, seja no trabalho, seja na faculdade, seja entre amigos. Às vezes, a gente vai fazer obra missionária e a gente vai para lugares onde povos não conheceram a Cristo e vão ser hostis a Cristo. A gente vai querer viver santamente, retamente. A gente vai querer falar a verdade, viver a verdade, amar a Cristo. Mas na prática, às vezes, a gente não faz isso. A gente não vive a verdade. A gente peca, a gente cai, a gente se ira, a gente se entrega à ira, a gente se entrega à maledicência, a gente se entrega à fofoca, a gente se entrega àquilo que pertence às trevas e não à luz. Então, algo que a gente, às vezes, ignora, é que a igreja ela está num ambiente no qual ela não foi chamada para viver confortavelmente. Cristo não chamou a igreja para simplesmente viver como o salvo, aquele que já foi salvo e aquele que agora vou desfrutar das glórias por causa de Cristo. Nós temos uma missão aqui nesta terra. Ao longo desta passagem, a gente vai ver justamente isto. E por termos esta missão, a gente tem que entender que a gente está num ambiente de hostilidade. E nesta passagem mostra justamente isso. Satanás, ele não quer simplesmente fazer com que você peque. Ele não quer simplesmente fazer com que você tenha hoje você não leia a Bíblia. Ele não quer apenas isso. Ele quer de destruir. O inimigo dos homens, Satanás, o inimigo de Deus, o opositor de Deus, ele quer a destruição da igreja. Ele quer a destruição do povo de Deus. E é este ambiente que nós estamos inseridos. O ambiente onde nós estamos em constante luta, tendo que lutar contra as tentações, tendo que lutar contra as nossas fraquezas, e sabendo que continuamente o diabo está como um leão ao nosso redor, buscando um momento para que ele possa nos atacar. É um ambiente de hostilidade, um ambiente de guerra, é um ambiente no qual nós não devemos estar dormindo, nós não devemos estar desatentos. E aqui esta passagem mostra justamente isso. O que o diabo faz com os homens? O diabo, ele quer destruir os homens. O diabo quer tirar a sua humanidade. Se a gente pega todos os pecados que existem hoje, todas as coisas mais absurdas que acontecem hoje na sociedade, o que o pecado, o que a depravação faz com o homem? O que a depravação sexual, o que toda a corrupção faz com o homem? Ele tira a humanidade do homem. Você não foi criado para viver numa vida promíscua, sexualmente falando. Você não foi criado para ser um corrupto, para enganar outros, para querer sim enriquecer à custa de outros. Você não foi criado para isso. Mas quando o homem ele é escravo dos seus desejos, e ele então é dominado pelos seus desejos, ele justamente faz aquilo que ele não foi criado para ser. Ele perde a sua humanidade. Se a gente pega como o mundo está caminhando, o homem ele está perdendo a sua humanidade. O homem não foi criado para isso. E é justamente o que Satanás faz com os homens.
ele quer destruir, ele quer tirar a sua essência, ele quer realmente destruir você totalmente. E no caso deste homem, este homem ele já não tinha mais humanidade, esse homem já não tinha mais vida. Mas olha como é que é interessante, porque quando a gente vê justamente o encontro que ele tem com Cristo, a gente vê uma mudança radicalmente na vida desse homem. Só que antes disso acontecer, uma coisa que também é muito importante, aqui é um cenário de violência e de perigo. Este homem não conseguia ser dominado, ele tinha uma força sobre-humana, ele estava fora de si, ninguém conseguia prender, que ele conseguia romper com as cadeias, com os grilhões. Ele tinha uma força sobre-humana e ele era violento. É todo um cenário construído para que os discípulos não vá para lá. Quem, em sã consciência, vai para um lugar onde os riscos são altos. E é justamente o caminho que Cristo está fazendo. Está indo para uma região extremamente violenta por causa deste homem, por causa desta possessão, e no qual todo mundo tinha medo. E no qual os próprios discípulos, eles poderiam enxergar como um lugar perigoso. Mas é justamente este lugar que Jesus está se direcionando intencionalmente. Quando lemos a passagem anterior a este texto, a gente vê que antes disto acontecer, existe outro milagre grandioso que mostra a autoridade de Cristo sobre a criação, que é quando ele acalma a tempestade. E nesta passagem que ele está fazendo no mar da Galileia com os seus discípulos, foi o próprio Jesus, o próprio Senhor que ordenou os discípulos a passarem, a atravessarem o mar e chegar à região de Decápolis, que é a região no qual se encontram esses endemoniados. Foi da vontade de Deus, foi da vontade de Jesus Cristo. Jesus, o Senhor, que decidiu ir para este lugar de violência, de perigo, com os seus discípulos. E os discípulos, quando eles chegam com Jesus, é um cenário perfeito para fugir, para dar as costas e sair. Sai daí que esse lugar é violento. Vai chegar, esses endemoniados vai chegar e vai morrer na porrada dos discípulos. Vai arrebentar com os discípulos. Ele vai causar um caos aqui nesta situação no qual eles se encontram. Mas não é isso que acontece. No verso 6, Marcos, ele vai dizer: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Exclamou com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O primeiro ponto que nós vimos até agora, até o verso 5, é que esta passagem mostra que esse homem ele está dominado pelas forças das trevas, dominado por espíritos imundos. Aqui mostra o reino das trevas, o reino de Satanás agindo sobre a vida deste homem. É este o cenário que Marcos está construindo. Aqui está o reino de Satanás. Só que agora Cristo chegou. Cristo ele veio para restabelecer o seu reino. E é justamente este contraste que Marcos está mostrando. Então, no primeiro ponto, mostramos que o opressor dos homens é o próprio diabo. E que assim como este endemoniado, Satanás, ele quer tirar a humanidade do homem. Ele quer destruir com o homem, ele quer destruir com a igreja de Cristo. Ele não quer te fazer apenas pecar, ele quer fazer com que você não tenha nenhuma comunhão com Cristo, nenhuma comunhão com Deus. Ele quer que você tenha o mesmo fim que ele vai ter. Mas, a partir do verso 6, a gente vai ver que o próprio Senhor Jesus Cristo vai intencionalmente ao encontro deste homem. E quando ele vai em encontro deste homem que está endemoniado, a gente não vê aqui este endemoniado agindo com violência. A gente não vê nenhum momento de perigo. Na verdade, pelo contrário, a gente vê que este homem, ele corre atrás de Jesus e o adora. Ele se prostra diante de Jesus. E aqui o sentido de adoração, tanto é como reconhecendo a autoridade de Cristo, mas não é apenas a autoridade como os magistrados, porque o emprego da palavra adorar pode ser empregado tanto para se referir à reverência a magistrados, às autoridades civis, como também a reverência à autoridade do próprio Deus. E aqui, este homem possesso de demônios, ele reconhece Cristo, a sua autoridade, mas não como um simples líder, mas como de fato
verdadeiro Deus. Note que ele vai chegar diante de Cristo aterrorizado. Um homem que fazia com que todos se assustassem. Um homem violento que vivia isolado de toda a sociedade porque ninguém conseguia dominá-lo e no qual ele trazia problemas e vários problemas. Este homem que causava medo a uma população, a um povo, é um homem, possesso de demônios, que treme diante de Deus, que treme diante de Jesus Cristo aqui. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Percebe que os demônios, eles tremem diante de Cristo. A autoridade aqui não é apenas de um líder, é muito maior que isso, a autoridade daquele que tem o domínio sobre toda a criação. E estes demônios, eles reconhecem a autoridade de Cristo, e eles se prostram diante de Cristo. O segundo ponto, então, que nós devemos aprender com esta passagem, é reconhecer o nosso verdadeiro libertador. Aqui Cristo aparece e Marcos mostra como o verdadeiro libertador dos homens. Ele mostrou anteriormente que este homem está dominado pelo reino das trevas. Satanás é o verdadeiro opositor a Deus e é o opressor dos homens. Mas aqui, Cristo é o verdadeiro libertador. E quando ele se apresenta diante de Cristo e se prostra diante de Cristo, tremendo diante de Cristo, ele então exclama, temendo que o juízo de Deus já estava vindo sobre ele. Note que aqui, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aqui a ideia que se passa é justamente de que estes demônios, eles estavam vendo Cristo como aquele que já está trazendo o juízo sobre eles, já está trazendo o julgamento para eles. Então esses demônios, eles já vê Cristo e temem o julgamento. Então eles clamam para que Cristo não atormente a eles. Mas não apenas isso. Logo em seguida, a gente vai ver o seguinte: porque Jesus lhe disse: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Percebe que aqui os demônios, eles tremem e clamam diante de Cristo, e clamam para que Cristo não atormente a eles, por causa que Cristo ordena que eles saiam deste homem, que eles libertem este homem da condição que ele estava, que eles saiam deste homem, saiam. E aqui a ideia é justamente sair deste homem e ser lançado no abismo, e ser lançado e ser julgado. Então os demônios, eles não querem sair deste homem, ou se sair, que mande para outro lugar, mas não me lance no abismo, mas não venha o juízo sobre mim. E aqui, justamente, a gente vai ver então Cristo permitindo que esses demônios saiam deste homem e entrem numa manada de porcos, e os porcos então se precipitam a um despejadeiro e morrem afogados. O que a gente aprende com esta passagem, o que a gente aprende com este segundo ponto, a primeira delas é que o único que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra é Cristo Jesus. É o único. Não existe, como foi enfatizado aqui pelo pastor no culto passado, a resposta para a humanidade, a resposta para os problemas da humanidade não é um melhor governo, não é uma melhor filosofia, não é uma boa educação. Eu gosto muito de educação, gosto muito de estudar sobre educação, e eu fico muito triste quando eu vejo uma sociedade que não é educada e que caminha cada vez mais para uma deseducação. Só que eu sei que a educação não vai levar ninguém à salvação. A educação não vai levar o mundo a ser melhor. Uma política diferente também não vai mudar. Uma filosofia não vai mudar. Homens não vão mudar uma sociedade. O único que pode trazer, de fato, a esperança, que pode trazer, de fato, a ordem para o mundo, é o próprio Cristo. Ele é a única esperança. Então, algo que a gente tem que ficar muito atento, é justamente isso. Eu não falei que a gente, às vezes, esquece que vivemos numa guerra? Que a gente esquece que a gente tem que lutar continuamente a gente tem que entender que a gente está aqui com uma missão.
testemunhar a Cristo, viver para Cristo. E isso tem que ser com as nossas vidas, e continuamente a gente tem que lutar contra os nossos desejos, lutar contra as tentações, não dar lugar ao diabo. E quando nós falamos isso, quando eu enfatizo isso, é justamente que nós também não devemos buscar soluções no mundo. Às vezes a gente se preocupa muito como está a situação e a gente coloca esperança no mundo. Mas o mundo não vai resolver os problemas sociais, o mundo não vai acabar com as guerras, o mundo não vai acabar com a fome, o mundo não vai acabar com a depravação. Não é isso. O único que pode realmente trazer, de fato, a verdadeira paz, a verdadeira justiça, é Cristo. E nós devemos, então, nos preocupar muito mais com isso do que, então, com esses problemas. A gente se preocupa muito em quem a gente vai votar, ou a gente se preocupa muito com essas questões mais seculares. Mas a gente tem se preocupado, como igreja de Cristo, em testemunhar Cristo. A intensidade que a gente fala de política, a gente fala de Cristo. E aqui não é uma questão de eu tenho que 24 horas evangelizar essa forma mecânica, mas a minha vida, eu aproveito todas as oportunidades para testemunhar Cristo. Geralmente não é isso que acontece. Geralmente, testemunhar Cristo, ser referência no meio de uma sociedade caída, fica em segundo plano. A gente se preocupa muito mais com as coisas deste mundo. E não se preocupamos em realmente vivermos o Evangelho como igreja de Cristo. Então, aqui nós reconhecemos o nosso libertador, é o próprio Cristo. Ele é a resposta das nações. Ele é a resposta para os problemas do mundo. Ele é a resposta para os problemas do mundo, e ele é a resposta, e ele vamos dizer assim, a coisa mais importante que a igreja deve realmente viver. A igreja de Cristo não deve se preocupar com as coisas do mundo mais do que com a vontade de Cristo e com o seu Evangelho. A gente deve se preocupar muito mais com essas coisas que são espirituais, que são eternas. Mas como nós, então, podemos viver isso na prática? Como nós devemos, de fato, reconhecer Cristo como nosso libertador na prática e mostrar para uma sociedade que caminha para a perdição, para um mundo que vive em trevas, que nós somos aqueles que fomos transportados do mundo das trevas para a sua maravilhosa luz? Como podemos demonstrar isso na prática? Nos versos seguintes, a gente vai ver justamente isso. A partir do verso 10. E rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelos montes uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Aqui a gente vai ver duas coisas acontecendo. Primeiro, Cristo vai ser rejeitado nesta região. Que região era esta? Essa região, a sua região maior, é a região de Decápolis. As 10 cidades que eram cidades gentílicas. Se a gente pega um mapa da Judéia, o mapa da Galileia, a gente vai pegar um mapa
de Israel, do período de Cristo, a gente vai ver Judéia, Samaria, Galileia, o Jordão, e após o Jordão a gente vai ver a região da Pérea, Decápolis e os montes de Golã. Então essa região de Decápolis, que estava além do Jordão, era uma região gentílica, uma região que era predominantemente habitada por povos não judeus. Então esta região é uma região que não tem judeu, ou a sua maioria é gentílica. Então aqui a gente já vê o primeiro ponto. Cristo ele é intencionalmente levado ele vai intencionalmente a este lugar pregar a esta região que não tinha judeus, ou era em sua minoria. Ele vai a uma região gentílica. E quando ele chega a esta região de Decápolis, esta região maior, que Marcos vai identificar como esses endemoniados como da região de Gerasa, Mateus vai identificar como se eles fossem da região de Gadara. E por que há esta confusão? Porque parece que eles dizem coisas diferentes. Porque as duas regiões faziam parte da Decápolis. Gadara e Gerasa eram regiões povoados que estavam próximos do mar da Galileia. Gadara estava um pouco mais longe e Gerasa estava mais próximo. Então, um vai identificar esses endemoniados como pertencentes a esta região e Marcos como outra. O ponto aqui é que os evangelistas estão buscando um ponto de referência para mostrar a Decápolis. O foco aqui é a região maior. Tanto que a rejeição que Cristo vai sofrer é de Decápolis. Marcos está querendo mostrar que Jesus vai ser rejeitado por este povo gentílico da região de Decápolis, como um todo. Então, é apenas pontos referenciais que os evangelistas estão trazendo para enfatizar esta região gentílica. Além disso, quando a gente lê estas passagens, outro ponto que é curioso é que Mateus vai falar que é 2 endemoniados, não é verdade? E Marcos vai dizer que é apenas um. Marcos e Lucas vão dizer que é apenas um endemoniado. Como nós podemos entender isto? O primeiro ponto é que Mateus ele vai se direcionar a um povo judeu. Então ele tem uma necessidade de sempre citar mais de uma testemunha, justamente por causa da validade do testemunho. Para o povo judeu, um testemunho ele era válido se ele fosse de 2 ou 3, um testemunho que fosse validado por 2 ou 3 pessoas. E Mateus ele enfatiza justamente isso. Além disso, a omissão de um endemoniado por Lucas e por Marcos não significa que não havia, mas significa que este endemoniado que era violento e que Marcos conta esta história, ele está em mais evidência. Então Lucas e Marcos ele vai contar a história ou vai enfatizar este endemoniado porque ele está em evidência. Então a gente vê justamente essas divergências, que aparentemente é divergências, mas que a gente entende que na verdade se complementam. Então Marcos aqui ele está mostrando esses 2 endemoniados, está contando a história de um e enfatizando sobre um, e quando ele mostra, então ele conta sobre a sua libertação, ele vai mostrar que vai haver oposição a Cristo. A primeira delas é que aqueles que vão testemunhar o milagre vão ficar assustados. Eles não vão ser movidos por compaixão, eles não vão ser movidos por uma empatia, mas eles vão ficar assustados e vão ser movidos por uma atitude muito mais egoísta. E quem são essas pessoas? Primeiro, a gente vai ver que aqueles que estavam cuidando dos porcos vai fugir, vai desta região, e o sentido de fugir é justamente porque eles ficaram assustados, e vai fugir e contar aos povoados, às cidades, aos campos, o que eles viram, justamente porque eles perderam os animais que eles estavam cuidando. Então, é uma situação difícil para eles. Como é que eles vão explicar que eles perderam esses animais? Então, aqui há também um interesse que Marcos está mostrando, justamente que esses porqueiros saem, fogem e vai contar o que aconteceu para que eles possam mostrar, isso aqui não foi culpa nossa. Mas quando eles testemunham isso, às cidades, logo todos os povos de Decápolis vêm. E quando eles vêm e eles vê aquele homem em perfeito juízo,
com as suas faculdades mentais, em sã, vestido, o homem que andava nu, que andava se ferindo, que era extremamente violento, quando eles veem este homem totalmente diferente, totalmente mudado, um homem normal, eles ficam assustados. E é que a gente percebe justamente que o mundo não consegue resolver os problemas que só Cristo pode resolver. O mundo não pode resolver o problema do pecado. Aqui, esta população não conseguiu resolver o problema destes homens, tanto que isolou eles. Eles ficaram afastados e viveram entre sepulcros. É melhor isolar este povo porque nós não conseguimos, é melhor isolar estes homens porque nós não conseguimos resolver. Segundo esta população endurecida de coração, não se alegrou e não ficaram estupefatas com o milagre e vendo a condição deste homem. Mas, pelo contrário, eles temeram por causa que eles se preocuparam muito mais com o que Cristo podia fazer com eles, com os prejuízos que Cristo podia causar, assim como causou em relação a estes porcos. Então, aqui é uma atitude egoísta, uma atitude de falta de amor pelo próximo e de empatia. Esta população não está preocupada com estes homens e não está preocupada com este homem que estava em total degradação. E é isso que e esta é a atitude do mundo. O mundo não consegue resolver o problema do pecado. O mundo não vai resolver isso. O único que resolve é Cristo. E aqui a gente vê esta força, a força de Cristo, o reino de Cristo sendo apresentado nesta passagem, o reino de Satanás e um mundo que também está relacionado com o próprio reino de Satanás, que também está perdido neste reino de Satanás e que não consegue resolver o problema destes homens. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê então esta rejeição desta população a Cristo, e esta rejeição, não apenas a Cristo, mas desta falta de amor para com estes homens, a gente vai ver o outro lado. A gente vai ver que este homem, ele, depois que é liberto, ele suplica para seguir a Cristo. Ele deseja, ele roga para seguir a Cristo, para agora continuar a viagem com Cristo. Aqui é um chamado para o discipulado. Ele agora quer caminhar com Cristo igual aos outros discípulos. É essa a atitude deste homem. E nós, como a igreja de Cristo, muitos aqui, pelo menos metade desta igreja, vieram de outras igrejas. Tiveram outras experiências em outras igrejas e vieram para esta. Eu mesmo sou um que veio de outra igreja. E eu não era crente. Muitos aqui, irmãos, não cresceram na igreja presbiteriana, ou não cresceram no berço evangélico. Muitos aqui viviam uma vida dissoluta. E algo que é muito interessante quando, principalmente para aqueles cristãos que não nasceram em berço evangélico, é justamente essa mudança e essa chave que acontece na nossa mente, dentro de nós, e faz com que a gente realmente entenda que nós vivíamos em um mundo de trevas. E todos aqueles que cresceram em ambiente evangélico, eu creio que também, os que se tiveram uma verdadeira conversão, vão conseguir enxergar um momento da vida de vocês que vocês identificaram que Cristo é aquele que mudou a sua vida. Cristo é aquele que é a resposta para a sua vida. E que eu não consigo mais viver sem Cristo. Eu não posso agora viver a minha vida negando a Cristo. Eu posso ser aquele que peca continuamente, ou luto contra o pecado continuamente, caio continuamente. Mas eu não consigo ser aquele que esquece o que Cristo fez por mim. Eu não consigo ser aquele que esquece a obra de Cristo na cruz. A igreja de Cristo, aquela que foi chamada das trevas para a maravilhosa luz, não consegue mais voltar atrás, não consegue mais mudar essa chave que já foi acionada na sua mente, que já passou por este processo de transformação. E aqui este homem, quando ele se enxerga liberto, ele deseja seguir a Cristo, ele enxerga aquilo que Deus fez na vida dele.
E nós, como igreja, como povo de Deus, quantas vezes a gente se lembra daquilo que Cristo fez por nossa vida? E nós vivemos de acordo com isso. E esta é a resposta para vivermos na prática de que Cristo é o nosso libertador. A forma como nós vivemos vai ser definida por quanto nós entendemos da obra de Cristo nas nossas vidas. Se você não entende que Cristo realmente morreu por causa dos seus pecados, e que a sua vida antes de Cristo era destinada para uma vida de perdição eterna, se você não consegue entender isso, se a sua alma, se o mais íntimo de seu ser não consegue entender isso, então você não vai conseguir viver para Cristo. Você não vai conseguir, de fato, viver para Cristo e lutar contra o pecado. Porque Cristo para você vai ser superficial. Cristo para você vai ser apenas uma religião. Cristo para você vai ser apenas vir nos domingos. E não se preocupar em lutar contra o pecado. E não se preocupar em testemunhar através da sua vida. Nós precisamos, então, entender onde estávamos e para onde estamos indo. E conseguir enxergar isso todos os dias em nossas vidas. Esta mudança que Deus fez em nossas vidas. E o que Ele fez por nós e para onde estamos indo e o que Ele requer de nós. Este homem, ele reconheceu isto. Ele identificou isto. E ele deseja realmente seguir a Cristo. Mas, diferente dos outros pedidos que nós vemos aqui, que Cristo, Ele permite, os demônios, eles pedem para que entrem nos porcos, e Jesus permite. Aquela população que vê Cristo e teme, eles rogam para que Cristo saia de lá e volte para onde Ele veio, volte para a Galileia, e Cristo permite isso. Eles pedem e Cristo permite. Ele vai então voltar para a região da Galileia. Mas quando este homem, que reconhece a sua condição agora, de um homem que está totalmente livre, quer seguir a Cristo, e ele pede, ele roga, ele suplica isto, Jesus não permite. Jesus não permite que ele vá com ele. Isso é muito intrigante. E uma das coisas que a gente aprende aqui é justamente porque Cristo tem uma missão para ele. Uma missão que vai ser diferente. Ele vai dizer: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e rogou, e como teve compaixão de ti. Ele ordena para que o homem volte para o seu povo. O homem que vivia isolado do seu povo, que vivia esquecido do seu povo. Cristo agora ele chama para que ele tenha a sua vida restaurada. Volte para o seu povo. Mas não apenas volte para o seu povo, mas conte tudo aquilo que o Senhor fez por você. Então aqui ele chama este homem a agora ser a sua testemunha entre o seu povo. E não apenas isso, mas ele restaura a sua condição. Um homem que vivia isolado, que estava numa degradação, no fundo do poço, agora ele vai ter a sua vida restaurada. Agora ele vai voltar para a sua família e poder testemunhar sobre aquilo que aconteceu para a sua família. É uma missão especial para este homem. E é muito interessante porque antes, na escola dominical, a gente aprendeu sobre a vida do apóstolo Paulo, aquele que foi comissionado o apóstolo dos gentios. Só que antes de Paulo ser comissionado como apóstolo dos gentios, aqui a gente já vê este homem sendo o primeiro a ser enviado para testemunhar de Cristo entre gentios. Este homem é aquele que Jesus chama vai testemunhar para este povo que não me quer. Então, olha que magnífico. O primeiro ponto é que Deus, então, dá uma ordem e uma missão para este homem. O segundo ponto é que mesmo este povo que teme a Cristo, este homem que não quer saber de Cristo porque está com seus corações endurecidos, e que Cristo, então, atende o pedido deles, ainda assim eles não vão se livrar de Cristo, porque Cristo vai ser anunciado através da vida deste homem. Cristo, ainda assim, se preocupa com aquela população, fazendo com que aquele homem testemunhe sobre ele, com que o evangelho também chegue àquela região. Percebe como Marcos está mostrando aqui que o reino de Deus, de fato, tinha chegado?
Toda a mensagem, esta é a intenção de Marcos, mostrar que o reino de Deus tinha chegado, e quando Cristo chega nesta região, ele está demonstrando o seu poder sobre o reino das trevas, e o reino de Deus está avançando, está se expandindo. E aqui a gente vê justamente esta ordem dada a este homem. E o que nós aprendemos com isto? Nós também fomos chamados com uma missão. Como eu enfatizei, a igreja não foi chamada para viver confortavelmente. Devemos ter isso em mente todos os dias das nossas vidas. Devemos lutar contra o pecado, devemos testemunhar Cristo, devemos amar a santidade, amar se parecer mais com Cristo. Quantas vezes nós tivemos isso em nosso coração? Quantas vezes nós nos entristecemos quando não conseguimos nos parecer com Cristo? Se isso não é algo que passa nas nossas mentes e nos nossos corações, a gente deve se preocupar. Se isso não passa no seu coração, se você não se preocupa porque você não se parece com Cristo, que se você não se assemelha com Cristo e você parece que gosta de pecar, gosta de cometer erros, então você deve se preocupar, porque o verdadeiro cristão, aquele que foi realmente liberto do reino das trevas, ele deve ansiar se parecer com o seu mestre. A gente foi chamado, este é o nosso chamado, se parecer com o nosso mestre, testemunhar que fomos libertos, anunciar que Cristo é de fato o verdadeiro libertador, o libertador dos homens, aquele que tira o homem realmente da condição de perdição eterna para a sua maravilhosa luz. Isso é a nossa missão. O que nós temos feito nas nossas vidas? A gente tem vivido realmente cumprindo essa missão? A gente tem demonstrado isso na nossa vida prática. Quantas vezes nós choramos por causa das nossas fraquezas? Chorar não é pecado. Quantas vezes a gente chorou por causa que somos fracos? Quantas vezes a gente chorou em oração, desejando e pedindo a Deus para que Ele faça com que a gente se torne cada vez mais parecidos com Cristo? Quantas vezes nos entristecemos? Isso é importante. Se o seu coração não consegue se entristecer por causa do pecado, busca isso. Busca isso. Porque é justamente este desejo de santidade que deve habitar no coração do verdadeiro seguidor de Cristo. O segundo ponto é, nós temos aproveitado as oportunidades. Este homem foi enviado para o seu povo. Ele teve a sua vida restaurada. Nós também tivemos a nossa vida restaurada. Agora, nós não somos aqueles que caminham para a perdição. Somos aqueles que podemos chamar nós mesmos de cristãos. Que honra é ser chamado de cristão. Que honra é ser identificado como um povo de Deus. Na vida prática, nós temos aproveitado esta oportunidade em demonstrar para o mundo que somos verdadeiramente cristãos? Temos feito isso na nossa vida prática? Porque a gente sabe que a igreja brasileira, de um modo geral, não tem feito isso. Quantas vezes a gente tem visto, por causa o mundo acusar a igreja de vários escândalos, a gente vê vários absurdos acontecendo no meio da igreja. É lógico que a gente não está entrando no conceito se aqueles que cometem escândalos dentro do meio da igreja é de fato crente ou não. Um ponto aqui é que escândalos acontecem dentro da igreja, porque a gente vê falsos convertidos entrando na igreja, porque a gente vê um falso evangelho entrando na igreja e destruindo e trazendo um mau testemunho para os de fora. Mas nós, como verdadeira igreja de Cristo, a gente que entende realmente que fomos chamados, a gente tem mostrado para o mundo que somos diferentes, através da nossa vida, do nosso falar, do nosso agir, da sede de justiça, de querer fazer sempre o que é correto e não querer fazer o que é injusto, o que é mal. Aquele que não tem desejo na mentira, não se alegra com a mentira, mas quer sempre contar a verdade, quer viver para a verdade. Quanto nós temos demonstrado que somos de fato verdadeiramente crentes para este mundo que está em perdição? Este homem foi chamado para isso, para testemunhar o que Cristo fez, para ele ser agora a diferença naquele povo gentílico. Hoje nós também somos chamados para sermos diferentes em um mundo que está em trevas. Da mesma maneira,
com a mesma missão, devemos testemunhar a Cristo, testemunhar que Ele é de fato o libertador dos homens. No último verso, a gente vê: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Ele cumpriu com o seu chamado, ele cumpriu com a ordem de Cristo, ele foi até o seu povoado, ele foi até a sua família, e ele anunciou a todos, e todos se admiravam com o que ele dizia. Aqui, Marcos não vai mostrar se a região de Decápolis, nesta passagem em si, creu na mensagem do homem. Vai mostrar que eles ficaram admirados com o que aconteceu e com a sua mensagem. Mas o que mostra é que esse homem foi. Ele mostra que, de fato, ele teve uma transformação. Ele não foi como aqueles que recebiam um milagre e esqueciam de Cristo, como há algumas passagens, alguns casos que acontecem. Ele foi aquele que recebeu um milagre, teve a sua vida transformada e foi obedientemente testemunhar sobre Cristo. Essa é a missão da igreja, essa é a nossa missão nos dias de hoje, e não devemos negligenciar isso. A gente enfatiza muito a importância das missões. Graças a Deus, nós temos crescido, neste ministério e temos nos preocupado muito em levar a mensagem do Evangelho a outros povos. Mas, além deste ministério específico da igreja local, quantos de nós temos sido aqueles que Cristo envia nos ambientes no qual nós estamos inseridos? No trabalho, na faculdade, na escola, na rua, na lotérica, quando você vai pagar uma conta. Quando as pessoas veem você, elas te enxergam como, de fato, um cristão, ou te veem como aquele crentinho safado que se esconde atrás de uma Bíblia? A coisa mais vergonhosa para a vida daqueles que realmente carregam este nome é envergonhar o nome de Cristo. E a gente deve temer muito isso, temer bastante envergonhar o nome de Cristo, ser reconhecido como aquele que vai para a igreja, mas não vive assim, mas que é um hipócrita, mas que na igreja é uma coisa, mas na vida prática é outra. Aquele que na igreja está louvando a Deus, mas na vida prática está vivendo totalmente diferentes, está brigando com a sua família, não cuida da sua família, não cuida dos seus filhos, não educa os seus filhos, não respeita a sua mulher, não respeita o seu marido. Quantas vezes a gente tem visto isso na igreja do Brasil? E quanto nós temos nos preocupado em sermos diferentes? Não devemos envergonhar o nome de Cristo. É um nome muito precioso, é uma honra muito grande ser chamado de realmente povo de Deus e de cristão. E realmente devemos desejar ardentemente fazer a diferença neste mundo de trevas. Então não se preocupe, Igreja de Cristo, se o mundo caminha para a ruína, se as coisas cada dia ficam piores, porque nós não fomos chamados para mudar o mundo através de filosofias ou da educação ou das boas obras. Nós fomos chamados para testemunhar que existe apenas um que pode mudar a situação, que é o próprio Cristo. É Ele a resposta, é Ele a chave e é Ele a solução. Então, existe uma honra muito grande para isso. Não vamos desperdiçar então o nosso tempo. Não vamos envergonhar o nome de Cristo. Então, eu quero que a igreja possa realmente terminar esta noite entendendo justamente isso. E pesando muito no coração. Essa necessidade de realmente trazer glória a Cristo, a Deus, através da nossa vida, e não envergonhar o seu nome. Não ser chamado o crentinho safado que se esconde atrás de uma Bíblia. Não ser chamado aquele hipócrita que vai para a igreja, mas não vive assim. Não devemos ser deste povo, porque fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Amém, igreja? Que Deus possa nos abençoar com esta palavra e abençoar esta noite. Amém?